João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vamos então orar ao Senhor. Jesus, Salvador do mundo, vem a nós, Senhor, na tua misericórdia. Esperamos de ti a salvação e o socorro. Tu que libertaste o teu povo pela tua cruz e oferta da tua vida, esperamos de ti a salvação e o socorro. Quando os teus discípulos quase pereciam, tu os salvaste. Senhor, de ti nós esperamos a salvação e o socorro. Na tua grande misericórdia, livra das nossas cadeias, livra-nos, ó Deus. Perdoa todos os nossos pecados. Revela-te como nosso Salvador e poderoso Libertador. Salva-nos e ajuda-nos para te adorarmos. Vem e fica conosco, Senhor Jesus Cristo. Atenda a nossa prece e fica conosco para sempre. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua palavra. Abre a minha boca para anunciar tua palavra. Senhor, atende-nos e lembra-te de nós para o bem. Quando voltares na tua glória, junta-nos a ti para participarmos da vida no teu reino. Amém? Nós temos falado nesses últimos dias, nesse seminário, a respeito de questões éticas, não é? Questões éticas cristãs. Nós tivemos uma primeira parte que falamos de questões muito mais teóricas, mas que acabam fundamentando essas questões práticas que nós agora estamos a ver. Nós começamos no domingo passado, essa questão mais prática, no domingo passado, certo, Patrício? Começamos no domingo passado essa questão mais prática e hoje eu vou estar aqui com os irmãos para falar fundamentalmente de três questões, não é? A questão da eutanásia, a questão da legítima defesa e a questão da pena de morte. Vamos olhar para essas questões que se levantam. Há muitas questões de nível ético que se levantam para os cristãos, para sabermos como devemos lidar com essas situações, como devemos nos comportar diante dessas situações. E hoje eu vou estar aqui para falar com os irmãos a respeito dessas três questões. A eutanásia, a legítima defesa pessoal. É claro, o Patrício esteve aqui e falou da guerra e falou da guerra justa. Na verdade, o que fundamenta o direito dos Estados de fazerem guerra é exatamente a legítima defesa, não é? A legítima defesa pode ter um campo individual, mais particular, pode ter um campo muito mais abrangente, como a legítima defesa da pátria. Por isso é que, no âmbito, por exemplo, do direito internacional, fala-se que os Estados têm o direito de fazer guerra, ius belli.
Mas esse direito de fazer guerra não é fazer guerra de qualquer forma. Esse direito é justificado pela legítima defesa. Nós depois vamos verificar aqui a legítima defesa, porque alguns poderão verificar, mas há estados às vezes que atacam sem terem sido atacados. Como é que seria a legítima defesa? É que no âmbito da legítima defesa, fala-se da legítima defesa efetiva e da legítima defesa iminente. Legítima defesa efetiva ou atual. Legítima defesa atual. A agressão está a acontecer. Mas é possível, também se cogita isso, a pessoa defender-se quando, por todos os elementos que se apresentam, está claro que a segurança ou a vida da própria pessoa vai ser afetada. A agressão ainda não começou, mas está claro que está para começar e a pessoa pode defender-se preventivamente para afastar já a eventual agressão a começar. E daí que se fala legítima defesa iminente, não é? É o bandido que está a se apresentar, vem a vir ali da rua, ou alguém que já me ligou, olha, eu estou vindo na tua casa, eu vou chegar ali com a minha arma, vou matar tua família. Eu depois, ao sair fora, vejo o indivíduo a vir com um grupo de pessoas armados, o indivíduo com a arma dele, ainda nem entrou na minha casa, ainda nem começou a agressão, nem sequer pegou a ninguém. Mas, com todos os elementos que eu tenho, e vejo o indivíduo a vir assim em grupo, é claro que a agressão é iminente. Com todos os elementos que eu tenho, esse indivíduo está aí ali e vai começar uma agressão. E o que se fala na legítima defesa é exatamente da possibilidade da pessoa, antes mesmo de começar, de esperar o início da agressão, se já for iminente que ela vai começar a defender-se, não é? Quer dizer, nessa situação que eu dei exemplo, a pessoa já poderia se defender. A nossa questão é, legalmente isso seria permitido. A nossa questão que nós vamos colocar aqui é saber, do ponto de vista cristão, é permitida a legítima defesa? Do ponto de vista da ética cristã, o cristão pode praticar legítima defesa, e se pode praticar, seja ela legítima, pode ser ela legítima defesa atual, em que já há agressão, ou uma legítima defesa iminente, em que não há ainda agressão, não é? No fundo é saber, o cristão pode praticar legítima defesa, a partir de que momento ele pode praticar legítima defesa? A partir do momento que é certo que ele vai sofrer a agressão, mas a agressão ainda não começou, ou tem de esperar um pouco mais e iniciar a execução da agressão, e só quando inicia a execução da agressão é que o indivíduo já pode. No exemplo que eu dei, a partir do momento que os indivíduos já entram em minha casa e agarram a minha família para fazer algum mal, ou eu já sei que os indivíduos estão a vir para fazer-me mal, estão armados, não tenho como fugir, mas também tenho uma arma em casa, já posso pegar e eventualmente atirar contra os indivíduos para proteger a minha família. Nós vamos verificar isso, minha família, ou para proteger a minha própria vida. Vamos verificar isso dentro das escrituras sagradas, se é possível. Vamos verificar também a questão da eutanásia. A eutanásia nada mais é do que apressar a morte, não é? A eutanásia é exatamente apressar a morte. Nós vamos verificar, é legítimo em certas circunstâncias apressar-se a morte. O bispo partilhou recentemente comigo uma notícia e muita gente já terá visto essa notícia de uma menina, uma jovem de 25 anos, uma espanhola, que havia sido violada sexualmente. Por consequência da violação, ela tentou o suicídio, mas o suicídio não deu certo, não morreu. Em lugar de morrer, ela ficou tetraplégica, o que significava que não podia movimentar, vá lá. Tetraplégica, os membros superiores, né? Não, tem? Ok. Tudo. Às vezes são os inferiores. Não, tetraplégica é superior e Sim, tem razão. Então, em função disso, ela já, se estava tetraplégica, já não consegue praticar suicídio. Não podendo praticar suicídio, o que ela fez? E porque há alguma legislação em Espanha, isso já se discute em muitos países, a possibilidade de haver alguma legislação que permita em situações de sofrimento a pessoa ter uma morte assistida, decidir que vai morrer, ir ao hospital, dar o consentimento e se praticar uma morte assistida. No fundo seria aqui a eutanásia.
A pessoa já não conseguia se suicidar, o que é que ela decidiu? Numa situação dessa, em profunda depressão, ela decidiu que, quer ter uma morte assistida. O pai, depois dela ter tomado essa decisão, o pai impugnou essa decisão judicialmente, a decisão da filha. O pai intentou uma ação judicial para que o tribunal proibisse os hospitais de terem de praticar a eutanásia, apesar do consentimento da filha. No entendimento do pai, o consentimento da filha era nulo. Isso foi uma disputa judicial, isso já vem há cerca de 3 anos. Agora é que saiu a decisão, e a decisão foi favorável à filha. O tribunal entendeu que a decisão da filha é consciente, é livre, é voluntária. Sendo ela maior de idade, não estando com alguma incapacidade psíquica e estando a tomar a decisão de forma livre, espontânea e voluntária, é válida. Então, o que se devia fazer era respeitar a vontade dela. Infelizmente, já acabou por ser morta. Isso foi ainda esse mês mesmo de março. Saiu a decisão, ganhou na decisão judicial. Ela também não esperou tanto. Avançou para eutanásia e tiveram de apressar a morte da pessoa. E ela já não está entre nós. A grande questão é, isso seria legítimo para os cristãos fazerem numa situação de profundo sofrimento? Numa situação de depressão, numa situação em que a pessoa está afetada por um profundo sofrimento, seria legítimo ter de praticar a eutanásia? E nós também temos, por último, a questão da pena de morte, que é no fundo de saber se os estados podem aplicar a pena de morte. De todas essas questões, irmãos, e inclusive a questão que o Patrício falou, no fundo o que se quer colocar é, existem situações que seria legítimo tirar a vida? A grande questão que se coloca aqui é, no fundo, essa. É saber, do ponto de vista bíblico, há situações que seria legítimo tirar a vida. E todas essas situações nós estamos a ver que são situações que envolvem ou afetar o direito à vida. Quer a questão da guerra, se ela for justa, mas ainda assim é uma questão que vai afetar a vida de alguém. A questão da legítima defesa nem sempre vai afetar a vida de alguém, mas muitas vezes a legítima defesa afeta a vida de alguém. A questão da pena de morte afeta a vida de alguém. É legítimo em certas situações tirar-se a vida, ou em todas as situações seria proibido tocar na vida. Seria proibido tirar a vida. Nós fizemos leitura de alguns textos bíblicos, irmãos, e o primeiro texto que nós lemos está em Gênesis 1:27. Nós lemos esse texto por uma grande questão nesse texto. Nós vimos aqui a criação do homem e vimos que Deus criou o homem, né? Macho e fêmea os criou. Mas lá não nos diz só que Deus criou o homem. Lá nos diz que Deus criou o homem à sua imagem. Amém, meus irmãos? O texto hebraico aqui utiliza exatamente a expressão tselem, que significa imagem, né? Indicando representação, dignidade. O homem é a imagem de Deus. O homem é representante de Deus debaixo do sol, não é? Tanto que Deus lhe dá exatamente a sua autoridade para reinar sobre as coisas debaixo da terra. Lembram-se que quando Deus cria o homem, Deus diz que era para ele ter autoridade sobre todas as coisas criadas debaixo do céu, não é? Então ele era exatamente esse mordomo de Deus, esse representante de Deus, que carrega a imagem de Deus. O ser humano não é apenas uma criatura, ele é portador da imagem de Deus. Sendo ele portador da imagem de Deus, isso tem para nós algumas implicâncias. E essas implicâncias, uma delas é exatamente que a vida humana tem valor intrínseco. Quer dizer, quando eu digo que a vida humana tem valor intrínseco, estou a querer dizer que a vida humana tem valor em si mesmo. Isso significa que o valor da vida humana não depende da questão da saúde da pessoa, não depende da questão da utilidade da pessoa e nem depende da condição da pessoa. Não é se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, nem mesmo a raça da pessoa, se é negro, se é branco, embora hoje sociologicamente se diz que só há uma raça, a raça humana, e que não existem raças, mas usando a linguagem mais arcaica, mesmo que nem por uma questão de raça, seja branco, seja negro,
seja pobre, seja rico, seja alguém com saúde, seja alguém sem saúde, a vida humana tem valor intrínseco, tem valor em si mesmo. Esse valor da vida humana não depende das condições, não depende da condição da pessoa, não depende da saúde da pessoa, não depende da utilidade da pessoa. Por ser pessoa, ela tem valor em si mesmo. Aliás, é exatamente com esse princípio da imago Dei, do homem enquanto a imagem de Deus, que no Ocidente, com a civilização cristã, que se tornou hoje aquilo que a civilização ocidental, passou a se conceber aquilo que é chamado hoje, nas constituições de quase todos os estados democráticos, até os que não são democráticos hoje colocam isso nas suas constituições, e no âmbito do próprio direito constitucional, que é exatamente, particularmente na questão dos direitos das pessoas, o que se coloca é o princípio da dignidade da pessoa humana. O ser humano é digno em si mesmo. Esse em si mesmo, quero eu dizer, não dependendo de fatores externos. Todo ser humano tem igual dignidade. Isso até na nossa Constituição nós temos no artigo 1º da Constituição, que o Estado angolano funda-se na dignidade da pessoa humana. Isso aqui, esse princípio da dignidade da pessoa humana, tem o seu histórico exatamente da concepção da Igreja Cristã do homem ser imagem de Deus, imago Dei. Embora hoje as teorias mais seculares tentam fazer esse desligar, não é? Mas facto é, isso surge com a concepção cristã de que o homem é imagem de Deus. Se o homem é imagem de Deus, o homem tem valor intrínseco, tem valor em si mesmo. Há um louvor que às vezes cantava-se, tinha um tempo que eu não gostava muito de cantar, e se calhar porque nós temos uma ideia muito exagerada da depravação total, que é você tem valor, o Espírito Santo se move em você. A gente que sente, não, você não tem valor. Irmãos, o homem tem valor, sim, quando nós olhamos para as Escrituras. Esse valor foi-lhe atribuído pelo próprio Deus, que o fez à sua imagem. Notem, é exatamente por ele ser imagem de Deus que ele tem algum valor. Amém, meus irmãos? Não estou com isso a negar exatamente o facto de que todos pecaram. Mas mesmo após o homem ter pecado, o homem não deixou de ser imagem de Deus. Há alguma corrupção na imagem de Deus no homem? Há. O homem passou a se tornar corrompido e já não espelha perfeitamente a imagem de Deus. Mas o homem não deixou de ser a imagem de Deus. Então o homem ainda tem algum valor. Tem valor intrínseco, que não depende das circunstâncias, não depende das coisas, não depende do que ele possui, não depende do que ele tem. Não depende da sua estatura, se é forte, se é baixo, se é grande, se é pequeno. Não depende se é mais escuro, mais claro, se é branco, se é negro, se é amarelo. Não depende se tem muita saúde, se tem pouca saúde. Não depende se tem alguma deficiência, se não tem nenhuma deficiência. Não depende se cresce mais cabelo, se cresce menos cabelo. Se é calvo, tipo como eu estou a ser, ou se não é calvo. Não depende. O homem tem valor intrínseco. Amém? A vida humana tem valor intrínseco. Portanto, não pode ser tratada como objeto descartável. Se a vida humana tem valor intrínseco, e porque o homem é imagem de Deus, e aqui podemos conceber exatamente a tal ideia da dignidade da pessoa humana, isso significa que a vida humana não pode ser tratada como objeto descartável. A vida humana, e é por isso, e é com base exatamente nisso que nós condenamos, podemos condenar a escravatura. O que é que fez? Foi objetificar a pessoa. Mas aqueles escravos não eram depravados, nós não estamos a dizer isso, mas ainda assim tinham dignidade enquanto imagem de Deus. E nenhum ser humano tem direito de escravizar outro ser humano. O mesmo significa que nenhum ser humano tem direito de tratar de modo descartável a vida de outro ser humano. Amém, meus irmãos? Nenhum ser humano tem esse direito. Nenhum ser humano tem esse direito. A vida humana, disso também nos decorre uma coisa.
Se o homem é criado à imagem de Deus, se ele foi feito por Deus, se é Deus quem o dá essa vida, disso nós podemos retirar exatamente a ideia de que Deus é o autor da vida. E nós verificamos isso em todas as escrituras. Deus é quem é o autor da vida. Nenhum ser humano é autor da vida do outro ser humano. Deus é o autor da vida. E o nosso irmão Catipia, quando esteve aqui, falou exatamente disso. Que Deus é o autor da vida. Sendo ele o autor da vida, em princípio, é ele que teria o direito de dar ou de tirar a vida, e não qualquer ser humano, por decisão voluntária sua. Amém, meus irmãos? Então, a vida humana tem valor intrínseco em si mesmo. A vida humana é sagrada. Foi dada por Deus. O homem é imagem de Deus. Então, a vida humana, o valor da vida humana não depende de saúde, de utilidade ou de condição do ser humano. E não pode ser tratado como objeto descartável. Não. Por isso é que quando nós vamos para as escrituras, uma coisa que as escrituras fazem é exatamente proibir o homicídio. E nós lemos isso já na lei de Moisés, mas muito antes da lei de Moisés, se os irmãos lembram-se, já Deus havia condenado o primeiro homicida, que foi Caim, quando matou o seu irmão. Deus veio para ter de cobrá-lo. E Deus havia demonstrado já logo no início que o ato de tirar a vida de outro ser humano era um ato condenável. E nós verificamos na lei, quando Deus estabelece a lei de Moisés, em Êxodo 20:13 é dito: não matarás. Nós fizemos também leitura desse texto. Porque a vida humana tem valor em si mesmo, Deus estabeleceu cautelas para o respeito da vida humana. Por isso é que ele estabelece a proibição do homicídio. Mas entendam aqui, irmãos, eu estou exatamente a usar propositadamente a expressão homicídio. O que se proíbe em Êxodo 20:13 não é necessariamente o tirar a vida em todas as circunstâncias. E essa é uma questão que se pode colocar, irmão Próspero, em todas as circunstâncias, em nenhuma circunstância seria legítimo tirar a vida. No mundo não caído, em nenhuma circunstância seria legítimo tirar a vida. No mundo ideal, no mundo perfeito. Mas sabemos que com a queda, vivemos num mundo imperfeito. Aliás, Deus só precisou mandar: não matarás, porque estamos nesse mundo imperfeito. No mundo perfeito, nós cumpriríamos necessariamente a lei. Estaríamos unidos a Ele. Unidos a Ele, outra coisa não poderemos fazer senão fazer a sua vontade, não é? Seríamos, e por isso estamos a ser deificados, estamos a ser feitos participantes da imagem de Deus, no nível tal em que certas coisas não podemos fazer. O Deus que não pode mentir, né? Se vocês forem fiéis, Ele todavia permanece fiel. Deus está nos elevar num nível em que verdadeiramente não poderemos cometer pecado, como Ele não pode cometer pecado. Mas tendo entrado o pecado no mundo, os homens cometem pecado e por causa disso há necessidade de haver a lei. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de haver a lei. Mas infelizmente o pecado entrou no mundo. E esse mandamento que nós temos em Êxodo, o que ele não nos diz, não é que é proibido matar em qualquer circunstância. A melhor leitura que nós podemos fazer nesse mandamento de Êxodo é exatamente que o que ele está a proibir é o homicídio ou o assassinato. É a morte ilícita, não é? E voluntária de outra pessoa. Quando nós vamos para a própria Escritura, nós verificamos, por exemplo, já em Gênesis 9:6, Deus fala que o homem que matasse o outro homem também devia ser morto. Fala para Noé. Já temos ali um princípio, uma ideia da pena capital. A pena capital é a pena de morte. Em outras circunstâncias, poderia utilizar a expressão pena capital, é exatamente a pena de morte. Mesmo na lei de Moisés, nós vimos que certos pecados eram punidos com a pena capital. Para certos pecados, como, por exemplo, o adultério, e nós lemos em João 8, daquela mulher que foi apresentada a Jesus por causa de adultério, que se diz é o quê? Na lei, Moisés mandou que devesse se apedrejar essa pessoa. Então, há situações que na lei era legítimo matar. Por exemplo, a lei regula inclusive situações de morte involuntária.
Por isso, Deus mandou a Moisés criar 7 cidades, cidades de refúgio, em que aquele que matasse involuntariamente o seu próximo pudesse fugir para não lhe ser aplicado nenhuma pena. Quer dizer, na situação de algum homicídio involuntário, não é? Até Deus havia previsto uma forma para não se punir exatamente essa pessoa. Então não é uma proibição, irmãos, percebam, não é, aqui não se está a estabelecer que em todas as circunstâncias seria ilícito matar. E nós temos, mesmo já nas escrituras, episódios de morte em situação de guerra. Pessoas que eram mortas em situação de guerra. E o Patrício já falou aqui da questão da guerra. E a guerra também nós temos uma ideia de alguma legítima defesa. Nós encontramos situações de pessoas que eram mortas em... O povo de Deus em situações de guerras com outros povos muitas vezes teve de matar. Mas nessas situações isso não é visto como sendo condenável. Tudo isso que eu estou a apresentar é exatamente para a gente vir agora aqui para Êxodo 20:13 e dizer, o que está a se proibir aqui não é... O que se está a proibir aqui não é matar em qualquer circunstância. É exatamente o assassinato. O assassinato, o que é? O assassinato é, primeiramente, matar alguém de modo voluntário. No assassinato implica intencionalidade, né? A pessoa tem de ser, entendam, quando eu falo voluntário e tem de haver intencionalidade, a intencionalidade geralmente, a intencionalidade anda junto exatamente com a voluntariedade. Quando eu falo voluntariedade, alguém que não comete voluntariamente não faz por intencionalidade. Quando eu falo de voluntariedade, irmãos, tentem me perceber, por exemplo, e isso é uma questão que até no âmbito jurídico se discute. Por exemplo, tentem pensar um indivíduo que numa situação de, vá lá, uma criança, por exemplo, de 2 anos. Uma criança de 2 anos não se consegue conceber como ela pode praticar algum crime de modo voluntário. Imagina que uma criança de 2 anos chega a pegar um... Eu vi uma vez uma situação de 2 crianças que estavam a brincar e uma de 2 anos pegou a faca, picou no seu irmão de 6 anos. O irmão acabou por ser morto. Geralmente aqui o que se concebe a nível jurídico, e por isso no âmbito jurídico nós falamos da maioridade penal, os menores para efeitos penais, que é até os 16, de 16 anos mais um dia já é juridicamente responsabilizado no âmbito penal. Mas no âmbito penal o que se coloca é que para certa idade a pessoa ainda não tem uma liberdade de autodeterminação da conduta. E voluntariedade implica a capacidade de autodeterminar a sua conduta. Se não tem capacidade de autodeterminar a sua conduta, não é uma situação dessa que ele comete, não seria um homicídio. Um exemplo também seria, eu estou a tentar evitar esse exemplo, mas se calhar seria o mais aproximado para os adultos. Tentam pensar numa situação de uma pessoa sonâmbula. Já ouviram falar de sonambulismo, né? Sonambulismo é exatamente... Sonâmbulo é aquela pessoa que faz coisas durante o sono. Ele não tem ciência do que está a fazer, não é? Às vezes ele está a sonhar que está a urinar e está mesmo a urinar na cama, né? Está a sonhar que está a cozinhar, vai na cozinha, corta as coisas, está ali a fazer. Mas há situações de sonâmbulos também que cometem... que matam outra pessoa. Ele está a sonhar que está a pegar a faca e está a cortar, por exemplo, o tomate a cozinhar. Mas afinal o tomate que ele no sonho está a cortar é a pessoa com quem ele está aí em casa a dormir. Aqui, há voluntariedade? Não há voluntariedade, claramente. A pessoa está inconsciente. É uma questão que se coloca também em relação aos drogados, aos que estejam embriagados. Claro, há uma distinção que se precisa fazer. Se a embriaguez for voluntária, por exemplo, nós, em Angola, nós tínhamos uma regra sobre que afastava
a punibilidade no Código Penal da era colonial, a punibilidade no caso de embriaguez. Em função das várias discussões que foi se tendo hoje, se tirou isso no Código Penal de 2020. Mas há uma questão que ainda se coloca, por exemplo, é situações de alguém que está sob efeito de droga ou de álcool, mas de modo involuntário. Voluntário, estou a falar, a pessoa que sozinha foi beber, ou foi, vai lá, sozinha foi beber, sozinha foi se drogar, se depois aquilo lhe tira a consciência, e sem consciência decide matar, ainda assim essa pessoa deverá ser punida, porque o ato dele se ter ido embriagar foi voluntário. E se ele voluntariamente aceitou se colocar naquela situação em que perderia a consciência, então ele tem de ser capaz de suportar as consequências da situação em que ele voluntariamente se colocou. Me entendem? Amém, meus irmãos? Ele voluntariamente se colocou. Mas a questão é, e se não se colocou voluntariamente? Um indivíduo que lhe pegaram em bandidos, por exemplo, e lhe drogaram. Drogaram o indivíduo num nível tal em que ele perde consciência. E ele, ao sair dali, com uma arma, mata alguém. Ele não se colocou voluntariamente naquela situação. E na situação em que ele acabou matando, estava sem a capacidade de autodeterminar a sua conduta. Aqui não haveria voluntariedade. Quando estamos a falar de haver voluntariedade, estamos a falar de uma pessoa que está numa situação em que é capaz de autodeterminar a sua conduta. Ele pode fazer cessar a sua conduta ou continuar com a sua conduta. Ele tem pleno poder sobre a sua conduta. No fundo é isso. Ele tem pleno poder sobre a sua conduta. Pode fazer cessar, pode não fazer cessar. Fato é que em muitas circunstâncias o ser humano pode estar incapacitado de autodeterminar a sua conduta. Os loucos, os dementes. Por isso é que os dementes, por exemplo, não cometem crimes. Não é? Mas, se for uma situação de incapacidade acidental que a pessoa autoprovocou, porque nós precisamos diferenciar, e por isso é que deu aquela discussão no âmbito que eu falei nos irmãos, no âmbito do Código Penal, e teve de se tirar a questão de embriaguez como causa de exclusão da culpa. De exclusão da culpa? Sim, causa de exclusão da culpa. Porque a situação em que a pessoa já tem um desafeto. Tem aquelas pessoas, a pessoa quando está consciente, não consegue até cometer, mas já tem um desafeto. Como já tem um desafeto, o que é que a pessoa faz? Um desafeto, falo, já não gosta do outro. Não gosta do... Maria não gosta da Madalena. E ela vê, pá, tem uma forma de eu cometer sem me punirem. Vou me injetar bué de bebida para eu ficar numa situação descontrolada, sem conseguir autodeterminar a minha conduta e matar. Aqui claramente você tem homicídio. Porque a pessoa colocou-se naquela situação de modo voluntário e tinha mesmo exatamente essa finalidade. Como pode não ter tido essa finalidade, mas se você se colocou nessa condição de forma voluntária, você tem de ser capaz de suportar os efeitos dessa condição. Por isso é que você tem de ver, pá, quero me drogar, depois não vai voluntariamente, depois não vem com desculpas, não. Estava drogado, por isso matei. Mas há situações de pessoas, e há muitos casos de pessoas que foram drogadas. Há casos de pessoa... Isso às vezes acontece para violação sexual. O indivíduo coloca uma droga na bebida da pessoa. A pessoa fica num estado em que não se consegue autodeterminar-se. Ou o indivíduo começa, vai lá, a embebedar a pessoa, embebeda a pessoa, por exemplo, forçadamente para lhe colocar numa condição em que consegue dominar a pessoa. Numa situação dessa, você não tem voluntariedade. Então, o ponto que eu estou exatamente a colocar é, quando é que é assassinato? O assassinato precisa de ser um ato voluntário. Voluntário aqui estou a falar que a pessoa tem capacidade de autodeterminar a sua conduta, entendam-me. A pessoa pode cessar o seu comportamento ou pode continuar o seu comportamento. Então ele tem autodeterminação da sua conduta. Isso é voluntariedade. Mas também há a questão da intencionalidade. A pessoa não somente tem capacidade de autodeterminar a sua conduta, como a pessoa deseja exatamente fazer aquilo. E aqui nós vamos ter uma diferença na questão da legítima defesa. A intencionalidade aqui eu estou a olhar
estou a falar aos irmãos no sentido de querer o resultado. A pessoa quer fazer o que está a fazer, não é? No âmbito jurídico, nós fazemos a distinção entre dolo direto, dolo eventual. Mas o dolo direto, a pessoa deseja o resultado. Matou porque quer matar mesmo fulano. Isso é assassinato. Já vimos, irmãos, que nem sempre qualquer ato de matar alguém é voluntário. E nós verificamos na lei que para aqueles atos não voluntários havia mecanismo na lei de Moisés para não se punir essas pessoas. Criou-se inclusive 7 cidades para as pessoas fugirem. O indivíduo que estava ali a bater com o martelo em cima por alguma situação de descuido, ou ele bateu no dedo dele, por exemplo, se totolou. Ao se totolar, assusta para ter de pegar no dedo e o martelo cai na cabeça do outro que está por baixo. O indivíduo que está por baixo. Na lei fala-se mesmo disso. Esse exemplo que eu estou a dar está na lei. O machado, sim. O machado caiu. E matou a pessoa. Nessa situação, você não tem intencionalidade. O indivíduo não queria efetivamente matar a pessoa. Então, nessa situação era possível na lei que o indivíduo não fosse condenado. Não se enquadrava nesse não matarás. Mas nem sempre, todos os casos de intencionalidade, irmãos, é assassinato. Primeiro, assassinato precisa de haver autodeterminação, voluntariedade. A pessoa tem que ter capacidade de autodeterminar-se. Voluntariedade, autodeterminação é exatamente o mesmo conceito. Tem que ter capacidade de autodeterminar a sua conduta. Segundo, tem de haver intencionalidade. A pessoa desejou aquilo. Terceiro, há situações em que, embora haja intencionalidade, ainda assim não se considerava como sendo homicídio ou como estando a violar o texto que nós temos aqui, mesmo na lei de Moisés, que era exatamente que situação. Na lei de Moisés tinha uma situação do ladrão que entra na casa do outro à noite. E que se o ladrão entrou à noite, o dono da casa tinha a legitimidade de autodefender-se do ladrão. E se nesse autodefender matasse o ladrão, ele não seria punido. Mas apenas se fosse à noite. Se forem lá, o texto dizia que de dia, e vamos perceber, aí tem um princípio, e que exatamente os Estados modernos conseguiram perceber e colocar isso nas suas leis. Exatamente se fosse à noite. Se fosse de dia, ele seria punido. E a lei justifica por quê? Porque de dia você tem como recorrer aos teus vizinhos. De noite, quando o indivíduo não tinha como, na lei de Moisés estava exatamente justificado isso assim. De noite, as pessoas estão a dormir. Mas de dia tem muita gente fora e você tem como recorrer a outros mecanismos. No fundo, você tem aqui um princípio. Quando é que seria a legítima defesa? Aqui você tem sim, é um ato voluntário e é um ato intencional, mas ainda assim ele é justificado e não constitui, não viola ou não matarás, mas ele só é justificado se ele fizesse à noite e não de dia quando os vizinhos estivessem acordados. É um princípio que você tem ali. Só é legítimo se era o único meio que você tinha para, defender a vida ou defender algum bem essencial. Era o único meio. Se você tem outros, tem como recorrer Se você tem como recorrer em tempo hábil aos meios coercivos normais, então você não pode agir de legítima defesa para eliminar o indivíduo. Por isso é que você tem naquele exemplo a situação de durante o dia tem os vizinhos, chama os vizinhos. Nós aplicaríamos o quê? O que você tem hoje, isso se aplica hoje à legítima defesa. Um dos requisitos na legítima defesa em qualquer Estado é exatamente a impossibilidade de recorrer aos meios coercivos normais. A impossibilidade de eu recorrer em tempo à polícia para cautelar o meu direito. Tem situação que não se... Tem situação em que o indivíduo já está ali com a arma para disparar contra mim. É claro que numa situação dessa, não tem como eu ir para a polícia, não é até denunciar a polícia. Não é possível sem que violem já o meu direito. Se não há possibilidade de eu recorrer aos meios coercivos normais,
sem que já se efetiva a violação do meu direito, ali seria legítimo. Mas, se há a possibilidade de eu recorrer aos meus coercivos normais, sem que se efetiva a violação ao meu direito, o que eu tenho de fazer é recorrer aos meus coercivos normais e a legítima defesa aqui não seria legítima. Haveria, sim, homicídio. Lembram no exemplo que eu dei da legítima defesa iminente? Por exemplo, um indivíduo que liga para ti e diz, olha, eu estou a vir ali na tua casa. Um desafeto, alguém, sei lá, não sei por que situação que se complica. Encontraram-se na via, bateste no carro dele, o indivíduo ficou tão chateado e decidiu, estou a vir na tua casa, eu vou te matar. Eu estou a vir com pessoas e estou a vir com arma. E você decide, não, vou ficar em casa à espera, deixa ele chegar, também tenho minha arma. Quando ele chegar aqui, vamos nos ver quem é quem. Claramente, se depois começar a agressão e você o matar, você aqui não está em situação de legítima defesa. Porque você aqui não recorreu aos meus coercivos normais. Durante esse tempo que ele te anunciou isso, você tinha tempo de recorrer à polícia. Comunicar à polícia, olha, o indivíduo, assim, ameaçou me matar. Agora, é diferente se eu recorro à polícia, a polícia, por exemplo, não manda pessoas em tempo. Ou eu vou lá, é sua ameaça, vai em casa. E depois eu tenho de estar em casa, o indivíduo aparece mesmo assim, mas eu tentei utilizar dos meus coercivos normais, só que eles não foram eficazes. E agora estou numa situação em que não consigo recorrer, é diferente. Mas agora, tem aquelas situações em que o indivíduo é aquele do vamos ver quem é homem aqui. Quem é o macho? Deixa ele vir. Vem! Eu tenho arma aqui em minha casa, né? Eu macho show. Não, se você tem como. E todas essas questões são levadas em conta. E é como eu disse aos irmãos, até na lei, você tem exatamente esse princípio. Por isso é que na lei se falava que se matasse de noite o ladrão, esse indivíduo não sofreria qualquer punição. Mas se matasse de dia em que pode recorrer aos vizinhos, esse indivíduo sofria alguma punição. Porque a questão é que se você tem como recorrer a outros meios coercivos, a outro meio que se pode usar a força para afastar a ameaça, que não seja afetar o direito do indivíduo, o que você deve fazer é primeiro recorrer a outros meios. Se você não tem como recorrer a outros meios, aí sim. E a outra questão que você tem é exatamente proporcionalidade. Patrício aqui já falou isso no domingo passado e bem. Mas Patrício tinha dito algo que eu depois fiquei ali, não concordo de todo. Mas entendo o que querias falar. Patrício disse proporcionalidade das armas ou dos meios. É claro, em princípio tem de haver proporcionalidade dos meios. Mas a proporcionalidade nem sempre é medida pelos meios em si. Pode ser também pelo resultado. Permitam. Por exemplo, o indivíduo que está vindo em minha casa veio com faca. Eu não tenho faca ali próximo, mas tenho minha arma. Também não vou ficar porque até ir buscar faca porque quero que fique arma. O indivíduo já me picou. Faca, né? O indivíduo já me picou. É claro que também não vou ser honesto a esse ponto. E não é exigível a esse ponto. Por isso é que hoje fala-se no âmbito do direito penal da inexigibilidade de conduta adversa. A proporcionalidade você precisa analisar também no caso concreto e verificar se naquela situação era exigível ao indivíduo uma outra conduta. Se naquela situação um homem normal não lhe era exigível adotar outra conduta, não tem como você falar aqui que não há proporcionalidade. Numa situação em que o indivíduo já chegou, já está com a faca, eu estou com a arma aqui, mas vamos lá para equiparar, faca com faca, deixa ainda ir buscar minha faca. Ele nem vai te esperar você ir buscar a tua faca. Mas só que também, se tu tens possibilidade de atingir o indivíduo nos pés ou nas mãos, você não vai atingir diretamente na cabeça para matar. E aqui pode ser medida a proporcionalidade. Porque há indivíduos que às vezes pensam que legítima defesa é um direito de matar. Veio mesmo, entrou na minha casa, decidiu que, ai dele, o azarado que entrou na minha casa tá mal. Eu tiro o trabuco, pum. Também não é assim. Amém, irmãos? Se você pode atingir o indivíduo nos pés, atinja-o nos pés ou num outro sítio que o vai impossibilitar. Porque o propósito da legítima defesa, isso o Patrício estava aqui a falar, e nós destacamos na semana passada, o propósito é exatamente afastar a ameaça.
O propósito não deve ser matar a pessoa por matar. O propósito deve ser afastar a ameaça. Isso tem uma diferença. Nós podemos pensar é só retórico, mas tem alguma diferença, e por isso no âmbito jurídico, por exemplo, fala-se em dolo eventual e o dolo direto e o dolo necessário. Há um dolo que é simplesmente o dolo necessário. O dolo direto é eu quero matar o indivíduo. O dolo necessário, por exemplo, numa situação, vou dar exemplo numa situação de crime, vou dar exemplo numa situação que seria a legítima defesa. Numa situação de crime, um indivíduo que quer, por exemplo, matar o presidente da República. Muitas vezes, para chegar ao presidente da República, antes de chegar, vai ter de matar indivíduos aqui. Ele não há dolo direto, não há intenção direta de matar essas pessoas. A intenção direta é de matar o presidente da República. Mas, para matar, é necessário primeiro matar os daqui. É o dolo necessário. É o necessário para atingir a finalidade que eu pretendo. Na legítima defesa ocorre a mesma coisa. A intencionalidade dela é intencional como um dolo necessário e não como dolo direto. Não é porque o meu propósito em si mesmo é só matar o indivíduo por matar. É exatamente porque eu quero afastar a necessidade. Só que naquela situação, pode ser que para afastar a necessidade, afastar a ameaça, só que naquela situação pode ser que para afastar a ameaça, como necessário, eu tenha de matar o indivíduo. Enquanto um dolo necessário. No âmbito de guerra, essas questões todas podem ser levadas em conta, por exemplo, mesmo para se considerar crimes de guerra. Não é porque o indivíduo é soldado da outra parte, eu chego e ele mato. Se eu encontrei um indivíduo desarmado, eu não posso chegar e matar. Eu chego e prendo o indivíduo. Mas se ele não está armado, não representa ameaça. Ah, não, mas estamos na guerra, lhe achei mesmo ali, pum, pum, pum. Não, não é assim. Guerra é guerra. Não, não é assim. O indivíduo entrou na tua casa, você já lhe atingiu com um tiro do pé, o cara caiu, mesmo que estava com uma pistola, mas caiu, a pistola já ficou ali, já não está a tentar até pegar a pistola, você já conseguiu tirar, mas está no chão, cara. Se deu que entrou na minha casa, pum, pum. Não, você não faz isso, porque o propósito não é matar o indivíduo. O propósito é exatamente afastar a ameaça. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, dentro desses princípios que eu estou a apresentar aos irmãos, o que nós conseguimos perceber é que há certas circunstâncias em que matar não seria ilícito. E uma dessas circunstâncias é exatamente a questão da legítima defesa. Mas essa legítima defesa precisa ser proporcional. E tem de haver impossibilidade de recorrer aos meios coercivos normais. Se você tem como recorrer aos meios coercivos normais, mas você só quer mesmo vou eliminar o indivíduo, isso não é legítima defesa. E nem era na lei de Moisés. Isso não é legítima defesa. Se há possibilidade de tu utilizares uma arma mais proporcional ao meio que ele está a utilizar, ou de causares menos danos, por exemplo, não é legítima defesa, não é proporcional você matar o indivíduo porque estava a te roubar o sapato ou o telefone. Não é proporcional. Porque está armado e você decide, vou lhe dar mesmo da cabeça porque está querendo me receber o telefone, ou estás com uma faca, tentou te receber o telefone, ele dá da mão, depois tchu. Porque não é legítima defesa. Não é legítima defesa. Você não tem aqui proporcionalidade. Claro, permitam, irmãos, nós podíamos analisar isso. No âmbito jurídico também se fala que há situações em que pode não haver proporcionalidade, ainda assim se considerar legítima defesa, se você tiver uma situação de profundo pânico, em que não era... É aquilo que eu falei aos irmãos, de inexigibilidade de conduta adversa, não é? Há situações... Por exemplo, eu falei aos irmãos, vou dar exemplo com a ameaça iminente. Falei aos irmãos da legítima defesa iminente. E a legítima defesa iminente implica que há uma provável ameaça que qualquer ser humano em situação, o homem médio, colocado naquela situação, ia verificar exatamente que há um risco para a sua vida. Mas há uma situação, tenta imaginar que eu estava a ser perseguido por bandidos, todos de preto, ou meteram máscara, a me perseguirem com arma, a querer me matar. Eu chego num sítio, escondo-me. Enquanto eu me escondo, continuo a ouvir tiro. Mas às vezes é aquele grupo de polícia que vê o que está também com a venda,
E já os tiros que fez, às vezes, é contra os bandidos, matou os bandidos, mas avançaram, só que eu ali estou no meio e não estou a verificar nada. Tudo o que eu sei é, tem bandidos que estão com venda e estão a vir me matar. E essa polícia também vem sem as vestes, a paisana, né? Sem o... Enquanto vem, eu logo que olho, estão armados, fizeram um tiro, estão com a venda, pronto, são os indivíduos. Atiro contra eles. Numa situação dessa, embora você não tenha efetivamente uma agressão iminente, porque aqueles eram os agentes de polícia e até tinham matado os criminosos, mas na situação em que o indivíduo estava à noite, num sítio escuro e etc., não é exigível ou não é lógico exigirmos que o indivíduo tenha noção de tudo isso e numa situação a reação dele primeiro seja, tá a ver que estão armados, estão a ver, a primeira reação é, deixa ainda eles perguntar, vocês são quem? São os caras que estavam a vir me seguir ou são da polícia? Não é razoável. Numa situação dessa, poderia continuar a ser qualificada como legítima defesa porque você não tem como exigir conduta diversa dessa pessoa. Estou a afastar exatamente essa situação. Mas agora, coisa diferente é você ter assim como perceber, você está com todas as condições ou de praticar uma agressão menor e você ainda assim decide, para vou matar. Porque há gente que pensa que legítima defesa é um direito de matar. Não, não é um direito de matar. Nós precisamos exatamente perceber isso. Também não há pessoa que veio na tua cantina, roubou um sambapito. Aliás, qualquer de nós saberia que numa situação dessa, porque roubou um sambapito e você está aí lá com arma, nem é proporcional. Precisa ser proporcional. Legítima defesa não é só matar. Legítima defesa pode ser impor uma outra agressão, que não seja necessariamente matar. Agora, numa situação em que há risco de vida, sim, é legítimo sacrificar outra vida para proteger uma vida. Mas se o risco não é de vida, a ameaça é sobre um bem, mas não há qualquer ameaça à vida, não é legítimo matar a pessoa simplesmente porque não queria que ele te roubasse o teu telefone. Agora, vou repetir aos irmãos. Quando nós colocamos isso aqui em teoria, é fácil. Nem sempre na situação concreta é possível distinguir quando a ameaça é só de te tirarem o telefone ou quando a tua vida mesmo em jogo. E às vezes na situação concreta, com todo aquele estresse da situação concreta, a pessoa pode eventualmente exceder-se e ainda assim ser justificado, mas precisa ser analisado se razoavelmente uma pessoa colocada naquela situação não era exigível uma conduta adversa. Não é? Se uma pessoa colocada naquela situação razoavelmente lhe era possível exigir outra conduta, não pode justificar que recorreu à legítima defesa. Legítima defesa é para afastar uma ameaça, não é vingança. Amém, irmãos? Porque às vezes quem está via... Às vezes, o Yuri que está via, eu também já tinha um desafeto com o Yuri, também já queria mesmo lhe quer. Então, como ele está, é mesmo o assanhado se deu que está vindo me assaltar, pegou o telefone e está a levar, o indivíduo até já pegou o telefone e já está aí. É claro que está a violar o meu direito, mas é um mero direito patrimonial. Se já pegou o telefone, está aí, está claro que a minha vida não está em jogo ali. Porque o indivíduo até se bastou com o telefone e está a ir embora. Mas eu não, eu quero mesmo proteger meu telefone, também já não gosto do Yuri. Dou o tiro aí mesmo no Yuri para até de lhe eliminar. É só exemplo, é Yuri? Nós temos de nos amar, amém? Dá já um tiro ali mesmo para lhe eliminar. Não é legítima defesa. Amém? Nem há proporcionalidade no próprio valor que você precisa proteger. O bem a sacrificar não pode ser de importância inferior ao bem a tutelar. O bem que você quer proteger tem de ter igual ou importância superior ao bem que você vai sacrificar. É exatamente nisso que você teria a legítima defesa e seria, quando nós olhamos para as escrituras, seria biblicamente admissível. Avançando para termos já de ir terminar, a outra questão que se colocaria, irmãos, é, já vimos, o mandamento de não matarás em Êxodo 23 não é o não matar em qualquer circunstância.
Há circunstâncias que seria legítimo matar. Usei essa expressão. Há circunstâncias em que matar não constitui uma ilicitude. Ficou melhor assim, meu irmão? Há circunstâncias em que matar não constitui uma ilicitude. Nas circunstâncias em que não foi voluntário, nas circunstâncias em que foi para afastar uma agressão à própria vida e se utilizou dos meios legítimos ou dos meios proporcionais e não havia possibilidade de recorrer aos meios coercivos normais. Porque se havia a possibilidade de recorrer aos meios coercivos normais, você não tem legítima defesa. A outra questão que se coloca é... Eu vou deixar a eutanásia para o final. A outra questão que se coloca é em relação à pena de morte. Seria legítimo, vá lá, o Estado matar alguém porque cometeu algum crime? No que eu estou a falar aos irmãos, quando eu fui explicando que Êxodo 20:13 não significa não matar em qualquer circunstância, mas o que ele está a proibir é o assassinato. Um dos exemplos que eu dei, que as escrituras não olham como assassinato, é exatamente a morte enquanto uma pena aplicada a um infrator. Falei da pena capital. É exatamente isso, a pena de morte. E tinha na lei para muitos crimes, era aplicável a pena de morte. Mas entendam, irmãos, a pena de morte, mesmo quando nós vamos para a lei, não era aplicável a todos os crimes. Eram aplicáveis àqueles crimes mais graves, mais bárbaros. Você não pode aplicar a pena de morte a qualquer tipo de crime. Quando nós olhamos para a Escritura, verifica-se o seguinte: pena de morte é ilegítima? Não. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava para ser entregue à morte, e Pilato disse que tinha poder de tanto condená-lo, à morte no caso, ou livrá-lo, Jesus lhe disse: esse poder você não teria se do alto não te fosse dado. Claramente, é Deus quem atribui esse poder aos governantes. Pena de morte tem de ser aplicável pelos magistrados civis, as autoridades civis. É Deus quem deu esse poder aos governantes de poderem aplicar a pena de morte. Nós verificamos isso mais claramente em Romanos 13. Os governantes acabam sendo ministros de Deus. Em Romanos é dito isso. Deus é quem tem o poder de matar e o poder de punir. O que Deus faz é pegar certas pessoas e lhe conferir ou lhes subdelegar esse poder de punir. Minha vingança, diz o Senhor, ele diz isso. Mas quando é dito em Romanos 13 sobre os ministros de Deus, enquanto autoridades estatais, é dito que eles é que podem trazer a vingança. Então a questão é, a vingança pertence a Deus, é Ele quem tem essa autoridade. Aliás, se lembram aquele texto de Salmos, acho que é Salmos 82, eu disse, vós sois deuses, está exatamente num contexto das autoridades civis que tinham alguma autoridade delegada por Deus. De alguma forma eles estavam a agir como representantes de Deus. Mas infelizmente não estavam a aplicar bem a justiça e lá no Salmos se condena a eles e diz que eles como homens iriam morrer. Fica claro lá, não obstante Deus dar esse poder, tem de ser aplicado de forma justa. Se não for aplicado de forma justa, ainda assim é errado. É possível haver pena de morte? É possível haver pena de morte. As autoridades civis têm esse poder. Mas a pena de morte tem de ser aplicada de forma justa. Forma justa vai implicar o quê? Primeiro, o Estado só pode aplicar pena de morte se a pena de morte estiver aprovada nas suas leis. Não pode não estar nas suas leis e simplesmente decide, para uma situação excepcional, vamos aplicar pena de morte. No fundo, você vai ter aqui o que se condena até no âmbito jurídico, que é o direito penal do inimigo. E ninguém está seguro. Amanhã, é o Estado. Acha que o Yuri é um desafeto porque está seu opositor. Para essa situação especificamente, vamos criar uma pena diferente da pena geral que está na lei, pena de morte. Não. A pena... É possível haver pena de morte, é possível, mas ela precisa ser justa. Ser justa significa que, primeiro, ela tem que estar prevista em lei. Se a lei do Estado for lei escrita. Mas hoje, no âmbito dos Estados modernos, mesmo os Estados que têm, mesmo nos Estados da Common Law, em que há muito o direito costumeiro, e o próprio direito jurisprudencial, não é muito direito escrito, há muitas questões que não é o direito escrito, a common law é o direito
lá dos países anglo-saxônicos, Inglaterra, Estados Unidos. Mas mesmo nesses estados, no âmbito penal, há legalidade estrita. No âmbito penal, o direito que se aplica é o direito escrito. A common law aplica-se à vida civil, mas não aos crimes. Porque para os crimes, e os estados chegaram nesse nível por uma questão, arbitrariedade. Nos crimes, precisa-se conter o poder do Estado. O Estado tem muito poder. Se ele tem esse tanto poder e nós não colocamos um sítio para o limitar, o que você vai ter amanhã basta seres o meu desafeto, vou decidir que o que você fez agora é crime. Então, nos crimes, nós não podemos correr esse risco. Daí que os estados hoje falam da legalidade estrita, sem ditar. Só há crime se existir uma lei prévia, quer dizer, anterior ao fato, e a escrita. A lei tem que estar lá escrita. Todos os elementos que preenchem o crime têm que estar lá. O mesmo se aplica às penas. O indivíduo que, por exemplo, vamos lá imaginar que Angola decida mudar a Constituição e aprovar a pena de morte. Agora, em 2026, o indivíduo cometeu lá bué de homicídio em 2025. Não se pode aplicar essa lei que foi mudada agora em 2026 a factos passados. Só se pode aplicar a factos futuros. E isso é um desenvolvimento muito grande, porque em certas situações vocês podem achar, não, mas, porque às vezes nós temos aquele senso de justiça que nos faz, não, tem mesmo de lhe pegar e lhe punir, mas quando você abre essas brechas, a questão é que o poder é difícil de controlar. Esse Estado que tem o poder, se sempre que podes abrir a brecha aqui, amanhã pode-se abrir a brecha em outras coisas. Para os irmãos, por exemplo, que acompanham o direito brasileiro, têm visto o que acontece no Brasil. Com Bolsonaro, todo o pessoal ali, até a imprensa, estava a dizer que eram situações excepcionais e que se podiam flexibilizar certas conquistas do próprio direito moderno. E foram flexibilizadas muitas garantias do Bolsonaro. Só para terem noção, Bolsonaro nem teve direito a recurso. O duplo grau de jurisdição é um direito de todo cidadão, em qualquer estado. Aliás, está nos tratados internacionais sobre direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Duplo grau de jurisdição é nada mais do que o direito que a pessoa tem de ter a decisão condenatória reapreciada. Fui condenado, tenho de ter possibilidade de recorrer a um outro grau de recurso para reapreciar essa decisão, porque são homens que me condenaram e podem falhar. Mas a coisa foi feita de uma tal forma lá e muita coisa se flexibilizou. Não tinha foro privilegiado, já nem era presidente da República, e lá o foro privilegiado não se aplica a ex-presidentes da República. Se os irmãos lembram, quando Lula foi julgado em Curitiba, não no Tribunal Supremo, mas depois o próprio STF decide, vamos mudar aqui a nossa jurisprudência. Mudaram antes até de o julgar, mas decidiram mudar para pegar ex-presidente da República. Mas já havia o processo dele, então a ideia era até de pegar ele ser julgado mesmo ali. Mas também criou-se depois uma jurisprudência que, se for julgado numa Câmara, só vai ter direito a recurso se tiver 2 votos contra. Porque, em princípio, se sabia que naquela Câmara em que tinham 5 juízes, muito provavelmente apenas um teria um voto contrário. Então, muda-se logo a jurisprudência, tem de ter 2. O que acontece? Só teve mesmo um voto, o que já se esperava, o que se falava, o único voto que desde o início se falava que vai ter contra, foi o único voto que foi contra. Solução, recorreu, foram rejeitados todos os recursos. As pessoas começaram a olhar, não, mas ele queria dar golpe de Estado. Eu honestamente acho que ele queria dar golpe de Estado, mas não acho que ele tenha iniciado a execução, isso é outra história. Se não iniciou a execução, não seria crime. Mas uma coisa que eu acho é que ficou provado que ele queria dar golpe de Estado. E achou-se que, como há isso, o que é que se devia fazer? Vamos flexibilizar o direito para ele, porque esse camarada, se desse certo, nós estaríamos presos. Estaríamos mortos aos juízes que no plano, naquele plano que tinha, era de eliminar. O próprio Moraes, que foi o relator do processo, o juiz relator, no plano do golpe era para matarem Moraes, porque Moraes é que estava sempre a anular as decisões do presidente da República, e uma vez o presidente teve de sair às ruas para fazer manifestação contra Moraes.
Então começou a se ver, olha para a situação, vemos, é uma situação excepcional, vamos colocar algumas exceções. Vamos para ver hoje o que é que está no Brasil. Hoje a própria imprensa despertou que você, quando abre exceções para umas coisas, no fundo você vai acabar abrindo para muita coisa. Hoje o STF ninguém está conseguindo parar. O STF decide em tudo e ninguém está conseguindo parar. Se você lhe deu todo esse poder, porque ali achavam que era ali, estamos a defender a democracia, ok, são homens, falham, vão usar isso noutra situação. O que é que eles estão a fazer? Estão a usar para se autodefender. Há processos aí, quem acompanha o Brasil, o processo do Banco Master, que são citados alguns ministros lá, mas tudo que eles fazem é o quê? Primeiro, os indivíduos da Receita Federal que tentaram investigá-los, inquérito contra eles, de ofício. Isso aqui é, em qualquer Estado moderno, isso aqui é aberrante. A pessoa que vai me julgar não pode ser ela abrir processo de investigação contra mim. Por isso a separação entre quem julga e quem acusa. Quem acusa é que dirige a instrução. Quem acusa é o Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República também está amaciado com os indivíduos ali, também não quer se meter em problemas. Então, abrem de ofício, avança. Nos processos que abrem de ofício, fazem o que querem fazer e está ali. Todo esse exemplo foi buscar para dizer aos irmãos o quê? Você, quando abre exceções para dizer, não, em certos casos vamos ainda abrir exceção para permitir que se aplique pena de morte mesmo que não esteja na lei. Irmão, você não sabe. Amanhã esse mesmo que tem esse poder, você pode achar que ele é mesmo aberrante. Tipo o caso daqueles que tinham vazado, que violaram aquela miúda. Não sei se os irmãos tenham visto. É aberrante, tem mesmo de lhe matar. O mesmo que está a fazer hoje aqui, amanhã pode fazer com outros. E em que nós vamos considerar que não há justiça em se aplicar. Só que você abriu porta para criar um precedente ali. Então, quem vai definir que é caso excepcional? Não somos nós. São eles que têm o poder. E se eles que têm o poder definirem que aquele caso é excepcional, nós já aceitamos num certo caso e até vão usar como precedente, ali até nós decidimos como caso excepcional. Por isso é que nós precisamos controlar o poder do Estado, porque o Estado é dominado por pessoas imperfeitas. Se é dominado por pessoas imperfeitas, precisa de ter limites. E por isso, irmãos, é que para haver pena de morte tem de haver uma lei prévia. Essa lei tem de ser geral, não uma lei que foi criada só para o fulano. Aliás, um princípio da lei, mesmo que ela tem de ser geral e abstrata, não pode ser criado para um indivíduo especificamente. Numa situação dessa, em que haja uma lei prévia, geral e abstrata, anterior ao fato, é possível o Estado aplicar pena de morte. Amém, irmãos? Mas também essa pena de morte tem de ser consagrada não em relação a todos os crimes, mas aqueles crimes horrendos ou crimes graves. Nós verificamos também na própria lei de Moisés, porque a vida humana é sagrada. Lembram daquele princípio que eu disse logo no início? O homem é feito à imagem de Deus. Matar qualquer ser humano, mesmo em situações legítimas, deve ser algo que ainda assim nos provoque dor. Por isso é que o Patrício falava aqui tanto a citar a patrística, que mesmo nas situações em que viam que era legítimo se tirar a vida, ainda assim se lamentava a morte da pessoa. Há situações em que é legítimo, mas mesmo quando seja legítimo, nós nos alegramos por afastar a ameaça, mas nos entristecemos por como a vida foi. Ainda assim é uma vida, então não pode ser banalizado, não é por qualquer situação que se aplica a pena de morte. Para fechar, nós também precisamos ter uma coisa em relação à pena de morte, por isso eu li o livro de João 8. Às vezes os irmãos têm uma visão muito punitivista. Irmãos, nós não temos de olhar, não temos de ter uma visão muito punitivista de só sancionar. Nós podemos olhar também para as sanções numa vertente mais curativa. É claro, há situações extremas que tu não tens como. Mas a melhor defesa que o cristão pode fazer, eu penso, olhando para a totalidade das escrituras, particularmente dessa história da mulher adúltera, que até estava na lei que tinha de ser condenada à pena de morte. Mas lembram que o nosso Senhor flexibilizou por misericórdia. É que nós devemos tentar esgotar, por misericórdia, devemos tentar esgotar outras vias de lidar com a pessoa e tentar, livrar a pessoa dos seus crimes. Livrar não no sentido de inocentar, mas no sentido de curar essa pessoa.
no sentido de reintegrar essa pessoa à sociedade para que viva como um ser social, sem causar males aos outros. Agora, em situações muito mais extremas, em que verifica que os meios que nós temos disponíveis não conseguimos recuperar esse sujeito para inseri-lo à sociedade, me parece ali sim seria legítimo aplicar-se a pena de morte. Mas nós não devemos olhar para a pena de morte já como o primeiro recurso. Nós, enquanto cristãos. Se formos chamados, o Estado quer alterar a pena de morte, vamos chegar lá só já, amém, amém, mete mesmo pena de morte. Não, nós temos que chegar lá com certas ressalvas. Pena de morte não pode ser o primeiro recurso. A pena não pode visar primeiramente só eliminar o indivíduo. A pena tem que ter uma finalidade ressocializadora ou curativa. Tem de visar curar, restaurar o indivíduo. Mas é claro, há situações mesmo que não tem como restaurar. Há indivíduos que são criminosos contumazes. E nessas situações, nós devemos, tristemente, com dor no coração, mas devemos ter de eliminar às vezes o indivíduo, se existir isso na lei. Nós precisamos ter isso. E é por isso que eu abri o texto de João 8, no fundo, para retirarmos exatamente esse princípio de que nós precisamos ter uma misericórdia que muitas vezes triunfa sobre o juízo. A nossa ideia não pode ser só punir com sentimento vingativo. A nossa ideia deve ser tentar restaurar a pessoa. Nos casos em que se não possa restaurar, com dor no coração, infelizmente, às vezes a pena de morte vai ser a melhor solução. Para finalizar, eutanásia. Alguém já disse, não liga muito um pregador quando diz para finalizar. Foi o pastor Augusto Nicodemos. Não, mas essa é a última coisa que eu tenho de falar, é sobre a eutanásia. Em relação à eutanásia, irmãos, o que é que nós devemos dizer? Aceitamos a eutanásia? Há países que já têm aceitado a eutanásia, mas nós, enquanto crentes, aceitamos a eutanásia? Vamos adiantar a morte das pessoas? Tentem pensar numa situação. O Norman Geisler, no livro dele, Ética Cristã, há uma parte em que ele dá alguns exemplos, quando ele fala sobre isso e dá alguns exemplos. Há um exemplo que ele dá, tentem pensar, por exemplo, um bebê que nasceu monstruosamente deformado. Um bebê está ali, bem deformado, claramente com uma formação congênita daquelas aberrante. E está, por exemplo, numa situação em que, está a correr risco de vida. Mas os médicos podem aplicar dos recursos que têm disponível para impedir que ele morra. Seria legítimo, se os médicos estão aí a tentar salvá-lo, seria legítimo os médicos, por exemplo, cessarem de aplicar a medicação devida para salvar esse bebê e deixar, vai de arrasto. Seria legítimo um indivíduo que já está em estado vegetativo, porque quando nós falamos em eutanásia, eutanásia geralmente é vista não apenas na vertente de uma morte provocada diretamente. A eutanásia é apressar a morte. Mas esse apressar pode ser, por exemplo, se nós temos um indivíduo que tem como se salvá-lo pelos meios naturais, mas se nós decidimos suspender os meios naturais para deixar que ele morra, ainda assim não deixaria de ser eutanásia. Mas essa eutanásia seria ilegítima. O indivíduo que está em estado vegetativo. E nesse estado vegetativo, às vezes o indivíduo está ali em dores. Em dores no estado vegetativo, ligado às máquinas. Mas decidimos que não, tem de continuar ali a viver. Seria legítimo a família decidir que o médico desliga, a família cristã que estava o familiar ali, desliga as máquinas e vamos deixar esse camarada ir de arrasto. Seria legítimo? O outro caso, esse exemplo que eu dei logo no início, daquela moça que foi violentada, tentou suicídio, não deu certo, ficou tetraplégica, está em profunda depressão e decidiu, aqui não é uma eutanásia passiva em que simplesmente deixamos de aplicar os meios devidos para salvar. Aqui é mais ativa, em que injetamos alguma coisa para mesmo. Seria legítimo?
Quando nós olhamos para as Escrituras e olhando para a vida como algo que vem de Deus, nós precisamos ver que a vida, sendo aquele princípio que nós colocamos da dignidade da pessoa humana, o ser humano criado à imagem de Deus, a vida tem valor intrínseco, a vida humana tem valor intrínseco em si mesmo. E disso, e olhando para todas as Escrituras, o que nós conseguimos verificar é exatamente que há um dever geral de proteção da vida. Nós devemos proteger a vida. A vida deve ser protegida, deve ser respeitada. Mas esse dever geral de proteção da vida é irrestrito, deve ser aplicado em todas as circunstâncias. Irmãos, eu penso que nós devemos diferenciar duas coisas. A eutanásia enquanto a morte provocada ativamente e a eutanásia enquanto a morte provocada passivamente. Passivamente, deixar de usar dos meios devidos para ativamente e mesmo lhe colocar coisas que vão provocar a mesma morte. Mas eu penso que nós precisamos diferenciar essas duas situações. Por regra, nós devemos proteger a vida humana, nós devemos respeitar a vida humana. Mas, irmãos, numa situação do indivíduo que está em estado vegetativo, em profunda dor, e que vemos que não há expectativa de cura, aquelas situações que já não é medicamente curável, está em estado vegetativo e sabemos que está vivo porque ainda está a respirar, mas o indivíduo está ali 1 ano aí com as dores do próprio indivíduo, mas vamos deixar viver nas máquinas até um dia. Às vezes, a misericórdia para esse indivíduo não seria permitir que se desligassem as máquinas se houvesse consentimento da sua família e deixar ele morrer naturalmente. Nós não estamos aqui a provocar ativamente a morte, nós só estamos a tirar os meios que lhe colocam a continuar artificialmente sobre uma situação de dor. Porque o dever de proteger a vida não parece ser um dever de prolongar a dor. Nós precisamos diferenciar isso. Há um dever de proteger a vida, mas não há um dever de prolongar a dor. Se o indivíduo está numa situação em que não é medicamente, curável e está em profunda dor, eu não vejo que seria ilícito, do ponto de vista bíblico, que se deixasse o indivíduo morrer naturalmente. Mas aqui a morte seria natural. Por quê? Porque o que vai se fazer é simplesmente deixar de aplicar os meios médicos para mantê-lo vivo pela via artificial. E deixa para ele ficar naturalmente e morra. Agora, coisa diferente me parece ser quando é provocar ativamente a morte. O que não se pode fazer, o que eu entendo, no exemplo dessa jovem espanhola, isso é que seria biblicamente condenável. É o provocar ativamente a morte. A moça também tem a deficiência dela causa dores constantes. Não é sobre a deficiência causar dores constantes. A ideia da narrativa que você constrói é diminuir essa dor. Além de prolongar a vida, aliás, é diminuir o seu sofrimento, tá vendo? Isso aqui da moça espanhola também tem, exatamente, ela também tem dores constantes. Permita-me. Muita dor. Ainda não era para questões, mas permita-me. Ainda não era mesmo para questões, mas permita-me. Eu coloquei uma diferença que você não atentou logo no início. Eu coloquei uma diferença de provocar ativamente a morte e deixar a pessoa morrer naturalmente. A grande questão é que, embora nos dois casos a pessoa esteja a sofrer, mas uma coisa é nós entregar nas mãos de Deus, sem nós ter de utilizar dos meios artificiais para manter a pessoa viva. Outra coisa é nós provocar ativamente, por exemplo, lhe aplicar uma droga para matá-la. E por isso é que eu exatamente disse que há diferença num caso e no outro caso. O que você tem num caso é nós deixar nas mãos de Deus para morrer naturalmente, o que não se fazer ativamente lhe provocar a morte. E por isso eu disse, ativamente provocar a morte do indivíduo me parece ser biblicamente condenável. E nós conseguimos olhar isso. Nós temos muitas pessoas nas escrituras que sofreram. Estiveram em estado depressivo muito grave. Nós temos a situação de Jó. Chegou até a desejar a morte, se os irmãos lembram. Amaldiçoou o seu nascimento.
Nós temos Jeremias, foi um profeta sofrido. Chegou a amaldiçoar também o dia que ele nasceu. Nós temos Elias, quando estava aí a ser perseguido, chegou num estado de depressão em que desejou a morte. Mas uma coisa que você não tem é exatamente a provocação ativa da morte. A pessoa morrer naturalmente, não me parece ter necessariamente algum problema se... Deixa eu colocar isso bem. O que eu estou exatamente a dizer aos irmãos é o seguinte. Uma pessoa, e o único critério que eu coloquei não é o estado de sofrimento da pessoa, e por isso dei esses exemplos. São pessoas que estavam em estado de sofrimento. Porque se a gente colocar assim, no fundo nós vamos estar a fazer uma outra coisa, legitimar o suicídio. Que a pessoa, se está em situação de sofrimento, pode... Porque se pode consentir que terceiro lhe provoque a morte, pode autoprovocar-se a morte. Vai ser sempre a mesma questão de provocar ativamente a morte. Ou por mão de terceiro, ou por sua própria mão. Às vezes isso é uma questão, não quero sujar as minhas próprias mãos. Terceiro que provoca ativamente. É a mesma questão. Mas a grande questão aqui não é apenas o sofrimento. A questão é que há um dever sim de proteger a vida. Há um dever sim de utilizarmos de todos os recursos disponíveis para tentar acautelar a vida das pessoas. Mas não me parece que há um dever de usarmos de todos os recursos disponíveis para, pelas vias artificiais, manter a pessoa viva, mesmo em situação de sofrimento. Não há um dever de usarmos de recursos para manter o sofrimento da pessoa. Mas também não há um dever, e muito menos um direito, de usarmos desses recursos para provocar a morte da pessoa. O máximo que pode ser legítimo é haver uma abstinência e deixar naturalmente a pessoa partir. A abstinência em que não aplicamos os meios coercíveis, não aplicamos os meios médicos, porque a pessoa está mesmo em situação de estado de sofrimento e pode ser legítimo deixar a pessoa morra naturalmente. Aí está na mão de Deus. A morte natural não é responsabilidade de ninguém. Não sou eu que estou a matá-la. A pessoa está a morrer naturalmente. E é responsabilidade de Deus. Mas agora, a morte provocada é responsabilidade de alguém. É alguém que faz. O que eu não tenho de fazer é causar a morte dessa pessoa. Mas eu posso deixar, em situações extremas de necessidade, simplesmente deixar de fazer e a pessoa morra naturalmente. Eu penso que em relação à eutanásia nós precisamos exatamente ter isto. Diferenciar aquelas situações em que simplesmente vai se deixar de usar os recursos para a pessoa morrer naturalmente e aquelas situações em que vai se provocar a morte de forma ativa para matar a pessoa. Nas situações de forma ativa é biblicamente condenável. Nas situações em que simplesmente vai se deixar de usar os meios, não é que é já de todo justificável. Nós devemos olhar qual é essa situação. Se é uma situação em que há possibilidade de se salvar a pessoa, há uma grande chance de se salvar a pessoa, o que se deve fazer é exatamente tentar utilizar todos os recursos para salvar. Mas se é uma situação em que simplesmente, pelas condições normais que se conhece, da ciência médica que temos até agora, não é razoável esperar recuperação e a pessoa vai continuar naquele estado, por exemplo, vegetativo e de sofrimento, não me parece que prolongar o sofrimento dessa pessoa é um dever. Só mesmo por prolongar, até não há chance de nós o recuperar, mas vamos só deixar ali para continuar respirando sob as máquinas. Não me parece que ali haja um dever. Ali seria assim legítimo desligar essas máquinas e o deixar para morrer naturalmente. Repito, naturalmente. E naturalmente tira exatamente a mão, a questão da intervenção humana ativa para provocar exatamente a morte. E uma outra situação que nós precisamos ter em conta é a questão do suicídio enquanto sacrifício em prol dos outros. E essa mesmo já para terminar. Suicídio enquanto sacrifício em prol dos outros. Nós podemos nos chamar de suicídio, né? Alguém pode nos sentir à vontade de chamar de suicídio. Mas é uma forma de apressar a morte pelos outros. É o agente que está numa situação de guerra. Por exemplo, estamos aqui.
Jogam uma bomba aqui. Quem já viu aquele filme do Capitão América? O primeiro. Jogam uma bomba aqui. O indivíduo se atira contra a bomba para minimizar os efeitos em relação aos outros aqui. Mas ao fazer aquilo vai ser um ato suicida. Claramente ele vai morrer. Ele suporta aquilo para salvar vários. Isso seria condenável? Não me parece. Me parece que é possível nós dar a nossa vida para salvar os outros. Mas deve ser mesmo uma situação em que seja necessário dar a nossa vida para salvar os outros. Mas não uma situação egoísta. Paulo falou em Romanos 13 que é possível você dar o teu próprio corpo pelos outros, para ser queimado pelos outros, mas ainda assim ser sem amor. Precisa não ser egoísta. Às vezes é um ato que você está a fazer para louvarem o teu altruísmo. Eu quero deixar uma história para me escreverem nos livros, eu fui um tal. Não é tanto. E às vezes está a fazer a pensar, olha, se eu sobreviver, pronto, eu sou o cara. Não. Se for com essas motivações egoístas, eu Paulo disse, mesmo que você fizer isso, se não tiver amor, porque o amor não é egoísta, se não tiver amor, de nada isso será. Mas com motivações boas, não será que é isso que o nosso Senhor fez? Não deu a sua vida. Ele disse, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu que a dou. Porque eu tenho o poder de dar e de reaver. Ele podia reaver a sua vida, podia não ser morto. Mas, para a salvação de muitos, ele se entrega. E nós precisamos diferenciar isso. Numa situação em que está em risco a vida de outros. Catípia falou aqui da situação da esposa. Um criminoso está ali, pegou a arma para disparar. Eu sei que aquele disparo pode matar. Está querendo disparar na minha esposa. Eu me interponho. Morra eu e fica viva a minha esposa. Eu dar a minha vida? As irmãs gostam muito dessa parte. Mas aqui não é ilegítimo. O contrário é difícil. O contrário é difícil. Irmãos, mas no fundo é exatamente isso. Não que o contrário não possa ocorrer. Alguns dizem que é o homem que tem de dar vida pela esposa. Do mesmo jeito que outros dizem que a esposa, que o homem tem de dar vida pela esposa. Do mesmo jeito que outros dizem que quem tem de amar é o homem. A esposa só tem de ser submissa, né? Porque nesse texto de Efésios também, quando se diz de dar a vida, diz do amor. Mas da esposa diz de dar a vida. De ser submissa. Só que isso é ignorar as escrituras todas. As escrituras todas, quando nós verificamos toda ela, ensina as mais velhas, que devem ser para ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Quando nós verificamos as escrituras todas, sede submisso uns aos outros, o humano também, em certas circunstâncias, na convivência geral enquanto irmãos, poderá se submeter. Quando nós olhamos para a escritura, há um mandamento geral de dar a vida, de seguir o exemplo de Cristo e dar a vida em prol dos seus irmãos. Teu esposo é teu irmão. Se ele estiver numa situação de morte, você pode sacrificar por ele, também podes te sacrificar por ele. Claro, não discordo, mas especificamente recai ao homem. Irmãos, eu não estou a querer colocar aqui isso tudo de forma, como é que eu diria? Estou a querer corrigir excessos. Não estou a querer equiparar. Em situação mais específica, é um dever do homem doar-se pela sua esposa. É um dever do homem, vai lá, morrer pela sua esposa. Amém, meus irmãos? Amém. Mas com isso eu quero dizer que não significa que em circunstância nenhuma a esposa pode se sacrificar pelo esposo. Nós não podemos ignorar que mesmo sendo esposos, somos irmãos uns dos outros. Somos irmãos e sendo irmãos nós temos um dever geral de dar a nossa vida em prol dos nossos irmãos. E nisso não tem problema nenhum. É possível haver um suicídio sacrificial. Alguns poderão não chamar suicídio, mas o que você tem aqui é exatamente a autoprovocação da morte para... Você está a apressar a morte para poder salvar outras pessoas. Nessa situação não seria condenável, desde que não fizesses com motivações egoístas. Porque você pode dar o teu corpo para ser queimado pelos outros e ainda assim não haver amor e nada disso vai te aproveitar. 1 Coríntios 13. Então, é tudo isso que nós precisamos ter em conta. No essencial, nós precisamos conceber. A vida
é dom de Deus. A vida humana é sagrada, a vida humana tem valor intrínseco, não depende de saúde, não depende de utilidade, não depende de condição. Não pode ser tratado como objeto descartável. É claro, mas isso não significa que em circunstância nenhuma seria legítimo eventualmente tirar a vida. Há circunstâncias em que seria legítimo e são aquelas circunstâncias que nós falamos. Mas mesmo quando seja legítimo, deve ser algo... Mesmo quando a circunstância seja legítima, deve ser algo que nos provoca tristeza por ter de tirar uma vida humana. Uma vida é sempre uma vida. Então deve sempre ser aquilo que nos provoca tristeza por ter de sacrificar uma vida humana. O que nós devemos fazer é ser pessoas pró-vida, que ativamente trabalhem pela vida e busquem incentivar a vida. Mesmo em situações de sofrimento, de depressão, irmãos, não que nós não nos compadecemos com essas situações. Há pessoas que sofrem. Eu dei exemplo até de profetas na Bíblia que sofreram. Até nosso Senhor Jesus Cristo teve uma situação que alguns dizem que seria enquadrável à depressão lá no Monte Getsemane. Embora nosso Senhor Jesus Cristo não era de alguém que está a se entregar à morte. Quer dizer, está a se entregar à morte, não é? Mas não era de alguém, naquele sofrimento, não era do tipo, me mata já. O sofrimento, por exemplo, de Jeremias, de Jó, de Elias, era do tipo, para morrer já. Mas nosso Senhor era exatamente porque a morte estava a se aproximar e era... no sentido de autoproteção da vida, não é? O que não é errado, nós temos esse instinto de autoproteção. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas o ponto é que as pessoas podem efetivamente sofrer, não, Senhor, enquanto o homem ficou ali. Até as lágrimas dele começaram a sair como se fosse sangue. Ele estava numa angustiosa agonia. Nós temos homens de Deus na Bíblia que ficaram numa situação em que podia se dizer como uma situação de depressão. Então, depressão não é como é que uns dizem? Não é mimo das pessoas, é uma coisa real. Do mesmo jeito que nós podemos sofrer no corpo, nós podemos sofrer na mente. O pecado tem efeitos noéticos e não apenas corporais. O pecado não afetou só o nosso corpo, o pecado afeta até a nossa mente. E pode nos provocar profundas doenças da mente. A pessoa pode estar em uma situação de profunda depressão, em que não vê saída, eventualmente, senão a morte. Mas o princípio bíblico não é de se provocar a morte. Pode lamentar, pode até falar com o Senhor, tipo, Joé, pá, amaldiçoa o dia do meu nascimento. E nós estamos aqui e nos compadecemos dessas situações. Mas, irmãos, a solução não é provocar ativamente a morte. Amém, meus irmãos? A solução não é provocar ativamente a morte. Podemos sempre recorrer ao Senhor. E se algum irmão eventualmente estiver numa situação similar, recorra sempre ao Senhor e recorra aos teus irmãos. Por isso estamos aqui para nos ajudar. Nós não achamos que depressão é frescura. Amém, irmãos? Amém. Se está mesmo numa situação que está duro, que dá dor, procura os irmãos. Nós não achamos que é frescura. É melhor você procurar e ser ajudada do que nós ficar e pensar, é frescura. E depois ouvir notícia que a irmã teve de se suicidar ou o irmão teve de se suicidar. Irmãos, irmãs, vossa vida vale muito. E vocês são aqueles por quem Cristo morreu. Então, proteger, garantir a vossa vida é exatamente um dever que nós temos. E sempre que estiverem numa situação em que se veem com pensamentos suicidas e etc., recorram à igreja, recorram aos irmãos, recorram aos pastores, recorram aos vossos ministros. Amém? Terminei então assim. Quantos minutos para a pergunta? 5? Ou 10, bispo? 10 minutos, né, bispo? Sim, 12 minutos. 12 minutos.